Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Rodou Inconsciente. Bora direto a uma provocação de um rapaz, o Renato Hummus, que me colocou aí num grupo bem interessante do Facebook, Casa dos Buscadores, e que fez algumas questões que eu considero muito interessante, né? E ele fez algumas questões sobre a sombra, né? Ele fez, assim, várias considerações, mas eu vou resumi-las. Então, ele primeiro disse que a vida dele foi regada a muita treta, tiro, porrada e bomba, e que ele sempre lutou muito, tá? Então, eu entendo que ele está dizendo de uma vida de batalha, uma vida ziquezira, vamos dizer assim, né? E ele diz assim, eu não sei se eu fiz integração, né? O que é esse papo da sombra com a integração, né? E aí ele faz considerações muito interessantes, o Renatito. Ele diz assim, esse papo de integrar a sombra, ele não é perigoso, disruptivo? Então, por onde que ele caminha com a pergunta dele? Se eu descobrir na minha sombra, né, que eu tenho traços pedófilos, traços abusadores, traços perversos, eu não corro o risco de me identificar com isso e isso fazer o mal, né? Essa questão, ela tem uma questão de fundo que é bem boa para se pensar. Ora, se o inconsciente, se isso que chamamos de inconsciente, de sombra, tem tantas questões, tantas forças, tantas potencialidades ruins, né? Não é melhor deixar essa história para lá, né? A rigor a gente poderia dizer, não é melhor deixar a terapia para lá? O que foi reprimido, o que foi deixado fora da consciência, não era para ser deixado fora da consciência, né? Para que mexer nisso? É uma boa pergunta. Eu considero uma boa crítica aí que o Renato levanta, né? Bom, então a ideia aqui desse vídeo é tentar responder essas questões que o Renato coloca de forma tão interessante. Bom, então, primeiro vamos pensar o conceito de integração, né? Não é bem esse conceito que o Jung desenvolve, né? Ele vai trabalhar mais com o conceito de individuação, correto? Que tem um tanto de integração, né? Mas quando a gente pensa em integração, a gente está mais com um vocábulo, mais com as chaves do Winnicott, que é um outro psicanalista, já fiz aqui alguns vídeos dele, é uma outra história, né? Então vamos ficar com o conceito do Jung de individuação, né? Aliás, estamos estudando esse livro, esse capítulo, toda sexta-feira. Se você quiser chegar junto, Renatito e vocês, toda sexta-feira às 20 horas no canal Jung Emil Sons no Facebook, tá? Bom, a vida, desde o comecinho da nossa vida, ela é feita de escolhas, né? A grande dificuldade do ser humano, de pequenininho até o crescimento, até se tornar um adolescente ou um adulto, é ele ir fazendo escolhas, é ele ir tendo atitudes diante do mundo, né? Você sabe, né, você vai entender o que eu vou dizer, a cada escolha que você faz, você deixa outras possibilidades do lado, né? A rigor, né, exemplos banais, se você escolhe comer um bolo de chocolate, você não vai comer o bolo de morango. Se você escolhe estar casado, se você estiver, né, levando a sério essa proposta, você vai abrir mão das experiências de solteiro. Se você escolhe cursar química, né, você abre mão de fazer biologia, né? Quer dizer, se você escolhe ter uma vida sedentária, você abre mão de ter uma vida, um outro estilo de vida. Então a gente vai abrindo mão, né? A gente não para pensar muito nisso, mas as nossas escolhas, elas são muitas, todos os dias, né?
Desde que saímos da cama, a gente escolhe. Né? E é muito importante ter claro essas escolhas. Perfeito? Muito bem. Tem uma questão aí que o Nietzsche já escracha ou esgarça, né? Que o Nietzsche ele vai ser um pensador crítico da ideia de eu moderna. Qual é a ideia de eu moderna? Que nós somos um. Né? A criação do conceito de indivíduo, né? A ideia de que nós temos um componente psíquico, que seria o eu. Né? O Nietzsche arrebenta com essa ideia dizendo que nós somos jogos de forças. Né? Existem forças reativas e forças ativas. Né? Ou seja, o pensamento nietzschiano é um pensamento dos conflitos. Né? E que há uma inquietude no ser humano. O ser humano ele quer expansão, domínio. Né? E existem forças ideológicas que tornam esse ser humano covarde. Né? Por isso que o Nietzsche vai trabalhar com a ideia do super-homem. Né? Enfim, só para pegar um outro pensador aí que contribui. Dentro desse bojo, o que tem a ver com a sombra? Né? A cada escolha que fazemos, abrimos mãos de outras vontades, de outras possibilidades, e é mister, na nossa experiência, realizarmos escolhas ruins. Faz parte do processo, do desenvolvimento humano. E tudo aquilo que você vai deixando de lado, tudo aquilo que você vai tirando do radar, né? E tudo aquilo que dá notícias de outras vontades e de outras possibilidades significativas para o seu psiquismo, todo esse material vai indo para a sombra. Né? Todo esse material vai para o inconsciente. Também é importante lembrar que o meio no qual você vive, a cultura na qual você vive, vai te dizer sim para uma porção de coisas e não para uma porção de outras. Né? Então nós somos um tanto que condicionados pela cultura e pela educação. E aí muitos abrem mão de determinados aspectos da personalidade para ser amado, aceito e incluído naquele ambiente. Né? Família é clássico para fazer isso. Né? De novo, esse sujeito joga para a sombra outras possibilidades. Né? Ele reprime, né? Ele faz uma cisão. Né? Ele acha que isso é uma boa resolução. Tá entendendo? Além disso, na sombra, há elementos do inconsciente coletivo, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Tá? Então, vocês já podem entender que o pensamento junguiano é um pensamento de quântums energéticos, certo? O tempo inteiro a gente está vivendo conflitos que buscam a totalidade, que buscam a individuação. E o que é essa busca pela individuação? Há em cada ser humano um ponto sagrado, virtual, misterioso, chamado Self, tá? Que promove agitações energéticas para que você desenvolva o máximo que for possível a sua personalidade. O que equivale a dizer que para você ter uma personalidade mais enriquecida, mais interessante, e mais rica mesmo, no sentido de possibilidades, você precisa conversar com a sua sombra e, por vezes, trazer elementos dessa sombra para a tua consciência e para a tua vida. O que quer dizer mudar as suas atitudes no mundo. Tá? Vamos à crítica do Leandro, né? A pergunta dele. Do Leandro não, do Renato. Bom, mas e se eu me identificar com a sombra? Né? Se na hora que eu estou
pesquisando esse meu lado inconsciente, eu descubro que eu tenho uma tendência ao crime. Né? Eu não posso correr o risco de praticar o crime. Na real, é o inverso. Né? A sombra, os elementos do inconsciente, eles tendem a se tornar compulsivos, eles tendem a se tornar impulsivos, eles tendem a provocar um surto, né? Uma quebra do psiquismo, se eles forem negados, reprimidos, não identificados, não postos numa relação dialética. Tá entendendo? É daí que vem a famosa frase: tudo aquilo que você nega te subordina. Compreende, Renato e demais? Portanto, o trabalho com a sombra de uma análise, isso também pode ser feito na vida, né? Não sejamos ingênuos de achar que precisa fazer uma análise, nem todo mundo precisa. Mas esse trabalho de reconhecimento da sombra e dos aspectos inconscientes, ele é profilático. Tá? Ele justamente impede ou diminui a possibilidade de você ser tomado pela sombra. Estão entendendo? Eu acho que diminui é melhor. Né? A gente tem micropossessões pela sombra naturalmente, né? Então, quando você ferve nos seus afetos, você sente raiva, ciúmes, ódio, né? Isso é a sombra dando as caras, né? Acontece que tem situações específicas e situações mais graves que essa sombra, ela possui o complexo do eu por muito tempo. E ela é capaz, sim, de promover pequenas ou grandes tragédias. Tá entendendo? Agora, a consciência aberta a essa pesquisa, a esse diálogo com a sombra, ela, de certo modo, diminui a ocorrência de fenômenos impulsivos e compulsivos. Compreenderam? Então, esse é uma aposta, né, que a gente percebe na clínica junguiana e que a gente percebe no nosso trabalho pessoal. Tá? Essa ideia de despotencializar os complexos do inconsciente que estão na sombra vem daí. Tá? Então, vamos dar um exemplo prosaico, né? Quer dizer, é por isso que a fala livre numa análise, ela visa evocar os complexos, evocar a sombra, né? Porque essa motilidade, né? Essa fala, esse corpo que comunica essa sombra livremente, ele está se movimentando, ele está como se estivesse tirando a tampa da panela de pressão. Entende? Então, uma pessoa, né, vamos dar um exemplo oposto, que evita olhar para o inconsciente, evita olhar para a sombra. Né? Vamos pegar aqui um exemplo clássico, alguém muito moralista. Né? A gente sabe, vocês vão de convir comigo, que os moralistas radicais, né, costumam ser pessoas invejosas, costumam ter uma sexualidade pervertida, né, aprontam os horrores, né? E são pessoas que, algumas delas, você vê a sombra delas, né? Ou seja, são pessoas muito vils, né? Muito baixas, né? Mas com uma moral e um discurso moral. Os famosos hipócritas. Né? Entende? Então, o que acontece? Essa pessoa se dissociou da sombra, ela não vê a sombra dela. E os outros veem. Né? Bom, e para finalizar a pergunta do Renato, será que eu fiz a individuação? Será que essa integração, né, no sentido de conexão, será que na minha vida eu fiz? Né? Bom, essa é uma pergunta que não dá para ter uma resposta genérica. Né? A gente precisa ter um refinamento dessa pesquisa, né, interna, para entender como esses processos foram desencadeados. Né? Então, o trabalho com a sombra, ele é um trabalho da vida inteira.
né? E ele pode ser feito num contexto analítico, né? Mas ele também aparece no mundo, né? Ele também aparece nas situações do mundo, nas relações que você escolhe, na profissão que você escolhe, nos ideais que você defende, na religião que tu frequenta, nos livros que você lê, né? Quer dizer, ele é um trabalho do mundo, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho aí para o Renato, para vocês, um pouco essa ideia do medo da sombra, né? Do medo da sombra possuir, né? Eu costumo brincar e simplificar um pouco, que é o seguinte: quanto mais medo você tem do bicho-papão, mais real ele se torna, né? É um pouco essa chave aí, né? Então, a gente precisa ir se desfazendo dos medos, vivendo muitas vezes a sombra, né? Para ela ir despotencializando, né? Tá? Perdendo a energia compulsiva e repetitiva, né? A compulsão vem muito da sombra. Tá bom? Você gostou desse vídeo? Achou interessante? Curtiu as ideias e tal? Dê o like, seja generoso para mais pessoas verem o vídeo e se inscreva no canal, tá? Não esqueça de apertar aí também o sininho, que parece um clitorizinhos assim, para você saber quando novos vídeos estiverem no canal. Eu não fiz aqui uma gravação lá no consultório e tal, porque tá um frio lascado, eu resolvi ficar aqui na cama com meus gatinhos, tá? O que importa é o conteúdo, penso eu. Um abraço, até o próximo. Valeu, tchau.